O diabo existe? O conceito do diabo existe. A ideia que se faz do diabo existe. Essa personagem, essa figura, ela existe a partir do que tem nas Escrituras. Só que a origem do diabo, a origem desse conceito é mais complexo do que a gente pensa. Então, por exemplo, existe a ocorrência de 27, se eu não me engano, 20 e tantas ocorrências da palavra Satã no Antigo Testamento. Só que é Satã em hebraico, né? A palavra Satã em português vem de Ha-Satan, do hebraico, que seria um adversário, um opositor. E é dessa forma que ele aparece no Antigo Testamento. Ele, que eu digo, essa ideia. Então, por exemplo, eu posso citar o caso que mais se conhece, que é o de Jó, em que um dos anjos do Senhor recebe a autorização para testar Jó, que seria esse fiel, esse adorador de Deus. Só que são colocadas limitações para esse anjo do Senhor. Então, ele atua como um Satã, ele atua como um opositor, causando todos aqueles malefícios a Jó, mas ele não pode atacar Jó diretamente. Só que a função dele aí, quer dizer, ele está agindo como opositor, está agindo como um Satã, mas sob a autorização de Deus. Então perceba que não há aí uma oposição como a gente entende hoje. Não há dois polos, Deus, Satã. Ele é um anjo do Senhor. Há uma outra ocorrência que eu queria chamar a atenção, essa é menos evidente do que a de Jó e demonstra esse aspecto da palavra Satã. Em Números 22, no episódio da jumenta de Balaão, Balaão está se dirigindo a um local contra a vontade de Deus, enfim, e Deus envia um anjo, que esse anjo vai falar com ele por meio da jumenta. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho como adversário. Esse adversário em hebraico está como Satã. Então perceba que o anjo do Senhor está agindo aí como Satã, na função de adversário. Mas é diferente de Jó. Quer dizer, ele está fazendo um bem, digamos assim. Então, e existem outras ocorrências. Existem ocorrências também em Reis, em Crônicas. A transformação de um nome comum, Satã, de um opositor, em Satã, personagem, representação do mal, isso decorre de uma série de transformações culturais e sociais pelas quais o povo judeu passou, principalmente depois do cativeiro na Babilônia, quando eles tiveram um contato muito profundo e receberam uma influência de outros povos. Vem daí, inclusive, a demonização, chamemos assim, de divindades de outros povos. O caso de Astaroth, que vira Astarte, Baal-zebub, que vira Beuzebu, e outros exemplos. Mesmo divindades maléficas, seria o caso de Asmodeus, que é o senhor da ira, se eu não me engano, o deus da ira, de Ashmadeva. Era uma divindade maléfica, mas de outros povos. Então isso tudo, e é importante dizer também que não havia, num primeiro momento, no judaísmo, essa dicotomia de uma divindade positiva e uma divindade negativa. Isso vem também desse contato com outras religiões no cativeiro da Babilônia. Até então, Yahvé, ele era responsável pelo bem e pelo mal. A partir dessa transformação, desse contato com outras religiões, com outras visões religiosas, digamos assim, começou-se a desenvolver essa polaridade. E aí você tem o nascimento, digamos assim, do Satã, que vai ser, você só vai presenciar isso fortemente no Novo Testamento, quando aí sim a referência a um Satã como personalidade maléfica no Novo Testamento. Falemos das traduções que são muito importantes, né? Satã, Ho-Satã, é traduzido do hebraico para a Septuaginta, que é a Bíblia grega, para Ho-Diabolos. Diabolos tem o mesmo sentido do que Satã, que é o opositor, o divisor, etc.
E aí o termo Satã começa a surgir também em outras palavras, como Satanas, do caldeico, enfim, ou aramaico. Mas esse termo começa a assumir uma personalidade e se torna essa figura. Então, sim, respondendo a sua pergunta, o diabo existe como um conceito que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos a partir desses contextos, ou desse contexto, né, de uma mudança na visão religiosa do povo hebraico. Seguindo o raciocínio, né, que eu apresentei, se Deus não é mais, se Deus deixa de ser aquele que promove benesses, mas ao mesmo tempo que castiga, quem então é responsável pelo castigo? Quem é responsável pela maldade no mundo? A partir dessa visão maniqueísta, alguém tem que assumir esse papel. Coube então a Satã, coube ao diabo. A questão de Deus como punitivo, ele também ele é reconhecido, essa função é reconhecida pelos próprios profetas. Por exemplo, passagens clássicas do Velho Testamento que foram depois associadas ao diabo, tratam de Deus como uma punição, como atos de Deus, como punições ao povo judeu. Em Isaías 14, né, como caíste do céu, há uma reprimenda aí a essa divindade babilônica, que alguns dizem ser Nabucodonosor. Não há um consenso, depende de estudiosos, enfim. Assim como também se diz que Nabucodonosor estaria citado por Ezequiel numa outra passagem, Ezequiel 23, se não me falha a memória. A questão é que essas figuras, embora elas estejam sendo criticadas pelos profetas, elas também são vistas pelos mesmos profetas como punições ao povo judeu por não estarem fechados em a aliança exata que deveria ter com Yahvé. Então, é claro, aí ele não enviou esses príncipes, esses reis não são satãs, como eu havia dito, não são opositores. Mas, posteriormente, os padres da igreja, Tertuliano, por exemplo, vai pegar essa passagem de Isaías e a passagem de Ezequiel, associar a serpente e apresentar, eis aqui Lúcifer, eis aqui o diabo. O próprio nome de Lúcifer é novamente a questão das traduções. Em hebraico, esse príncipe citado por Isaías é Helel ben Shahar. Helel, o iluminoso, iluminado, foi traduzido para o grego como Eósforos. Eósforos, por sua vez, foi traduzido como Lúcifer, em latim. Então, essas releituras e esses descaminhos das traduções contribuíram ou foram utilizados para dar origem a essa figura. Então, voltando à pergunta, era necessária essa figura para ocupar o espaço de alguém que faria todas essas maldades ou que seria responsável por todas essas maldades. Não poderia mais ser Deus. Não poderia ser mais o Deus do amor, não poderia ser o responsável por esses males. Então houve e aí começaram associações, a origem da morte, a entrada da morte, associou-se Caim também a Satã, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é maléfico começou a ser associado a essa figura. O diabo que tentou Cristo se assemelha ao de Jó? A gente pode pensar em partindo dessa ideia de Satã como um conceito, a gente pode pensar que esse conceito está sendo utilizado também no Novo Testamento, na passagem da tentação no deserto. Cristo ele passa por provações, o que o diabo, as 3 tentações são provações. Por que ele está sendo provado? Para mostrar realmente que ele é o Filho de Deus. Não há ninguém ali no deserto, senão ele e o diabo. E Deus olhando aquilo tudo, sendo o avaliador
né, para ver se ele vai passar no teste ou não, é interessante a gente pensar, como eu disse antes, que se a palavra Satã, se o nome, a figura Satã, vem de um substantivo comum chamado opositor adversário, o diabo no Novo Testamento não está fazendo papel de opositor? A gente pode até pensar que ele age como um enviado de Deus para testar o próprio filho. É um texto polêmico, mas no Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, há uma inversão. O pastor, na verdade, que seria o diabo, ele se encontra com Cristo no deserto para ensinar algumas coisas, enfim. E não para tentá-lo, mas, de certa forma, as tentações do Antigo Testamento também não seriam ensinamentos. O diabo propõe que Cristo transforme pedra em pão, e Cristo disse que não. As respostas das 3 tentações de Cristo, de modo geral, elas seguem uma linha de eu não preciso demonstrar os meus poderes para você ou me engrandecer com os meus poderes para provar quem de fato eu sou. É como se houvesse uma lição de humildade. Varia entre Mateus e Lucas, o que uma é a segunda, a outra é a terceira tentação, que seria aquela da aceite todos os reinos do mundo se prostrares aos meus pés. E Cristo recusa, porque o reino dele não é deste mundo, né? Então, essas são sempre a outra, dos pães, essa e a outra subir, se jogar de um ponto mais alto, enfim, são sempre demonstrações de poder, são sempre demonstrações de que de fato ele seria o Filho de Deus e ele não vê necessidade de fazer tais demonstrações. Então, o modo como eu vejo, o diabo está agindo como opositor também. Ele não perceba que ele não está ali fazendo o mal, ele não está ali para destruir Cristo ou algo do gênero. Ele está colocando obstáculos para aquilo que Cristo se propõe fazer, segundo ele mesmo, aquilo que ele se propõe fazer. Então, se ele apresenta-se como filho de Deus, como um guia para a humanidade, ele tem de não sucumbir àquelas tentações associadas ao mundano. Bom, Jó não podia se defender do que... Acho que talvez uma diferença é que Satã afligia aqueles em torno de Jó, não é? As suas posses, a sua família, enquanto o diabo e Jesus no deserto é somente entre eles. É quase como se fosse uma disputa psicológica. Embora, como eu tenha dito, houvesse o convite para demonstração de poderes, mas é mais ou menos assim, quão facilmente você se deixa seduzir pelo que eu proponho, né? No caso de Jó, ele não podia nem se defender, ele sequer ele sabia o que estava acontecendo, simplesmente tudo ao redor dele começou a ruir. Mas eu consigo ver semelhança entre esses papéis de opositores, né? Há um outro texto literário menos conhecido, mas de um autor muito conhecido, é o Fernando Pessoa. Ele tem um conto chamado A Hora do Diabo, e em uma das passagens desse conto, e também em uma passagem pouco conhecida do livro Desassossego, ele coloca que, ele fala de Satã, um velho de tanta ciência, ele não imagina, ele não consegue entender como Satã, um velho de tanta ciência, poderia ter tentado Jesus com aquelas coisas. Quer dizer, aquilo é tão pouco, aquilo com que Satã, o diabo tenta Jesus no Novo Testamento, é tão pouco, é tão sendo Jesus quem é, que ele não entende. Fernando Pessoa não entende como que aquilo poderia ter sido planejado pelo próprio Satã, essa entidade de tanta ciência. Na hora do diabo ele usa a ideia de provações, ele fala de provações, como se aquelas tentações fossem testes pelos quais Jesus tinha de passar para chegar num próximo nível. Então, nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, tem o que se chama de Satanic Panic, se eu não me engano, que eu acredito que seja essa expressão que eles usam, mas
aqueles surtos de seitas que apareciam nos jornais e programas como Geraldo, e eu cito ele porque é um dos que mais tratava disso. E há, inclusive, vídeos no YouTube com entrevistas com a filha do Anton LaVey, que seria o da igreja... Seria não, né? Que é o responsável pela igreja de Satã, enfim. Então, não diminuiu nos anos 80. Eu acho que talvez o que a gente pode dizer é que houve mais uma transformação. Talvez tenha havido... pensemos em um esclarecimento social, tenha havido, o que já houve, por exemplo, no Iluminismo. Houve um enfraquecimento da figura de Satã no meio social, né, no imaginário das pessoas, digamos assim. Então, talvez no fim do século XX e na nossa época, prevaleça esse enfraquecimento, mas ele convive com uma parcela social que ainda acredita fielmente nele, nessa figura. Então, eu acho que hoje há um embate dessas duas visões, em que possessões não são explicadas como possessões, são distúrbios psicológicos, disfunções comportamentais, enfim. Mas também há aqueles que acreditam que aquilo é sim uma possessão, aquele evento, aquela pessoa que está apresentando aqueles sintomas, ela está possuída por uma entidade ou pelo próprio Satã. Então, eu acho que eu não posso falar que é um enfraquecimento da figura. Talvez em alguns setores sim, em outros não.